Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rico Podcast. Hoje eu tenho uma presença ilustre aqui no podcast. Eu queria muito conhecer a Melissa há um tempo já, acompanho ela nas mídias sociais, pela empresa, mas chegou a hora. Eu fiz o convite e ela aceitou, estou aqui com ela. É uma grande empresária de Curitiba e eu quero apresentar para vocês. Seja bem-vinda, Melissa. Eu que agradeço, Cristiano. Gratidão pelo convite. Imagina, eu sempre quis ter você aqui, sabia? Eu via os teus conteúdos, acompanho. Eu também sou mais ou menos, atendo alguns clientes da sua área. Então, assim, tinha essa proximidade, mas nunca teve oportunidade. E através de um amigo em comum, eu conversando há 2 semanas atrás, ele falou: eu conheço a Melissa. Eu falei: putz, então me passa o contato. Então, seja bem-vindo ao Rico Podcast. Eu espero que a gente crie um conteúdo muito legal aqui, porque o objetivo é trazer informação. O podcast, ele nasceu para a gente trazer um conteúdo legal, um conteúdo rico, e por isso que veio tantas pessoas legais aqui, e por isso que você está aqui hoje. Vamos para o assunto que a gente tem muita coisa para falar, eu tenho bastante curiosidade. Diga lá. Primeiro, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Melissa? De onde você veio? Como você chegou aqui? Por onde você passou para a gente estar aqui hoje, nesse momento? Então, vamos lá. Melissa, mãe, esposa, filha, né? Eu tenho 2 filhas, sou casada há 24 anos. Estou junto com meu marido, Gersino, há 30 anos, então temos uma longa história juntos. Que legal. E através dele, eu acabei aqui no segmento do alumínio, né? Que é esse segmento que você comentou em comum. Sim. Fui advogada durante muito tempo, advogada especializada em direito empresarial, sempre trabalhei em grandes empresas, nunca quis carreira jurídica, né? Sempre gostei da parte de negociação, de contrato. E numa pequena interrupção na carreira, vim conhecer um pouquinho do nosso negócio familiar e aqui estou há 15 anos. Então são 15 anos de Vidromax. Esse ano fazemos 15 anos em dezembro. Que legal. E me fala uma coisa, já entrando no assunto que eu quero tanto conversar com você, liderança. Acho que estar à frente de uma empresa não é fácil. Eu sei porque a gente tem a empresa aqui também. São tantos desafios. Como que foi para você o início? O seu início, lá atrás, quando você resolveu falar, não, vou enfrentar isso daqui. Como foi? O início foi terrível. Ser empresário não é fácil, né? Você falando de liderança, é muito solitário você ser empresário. Então, você tem que trabalhar primeiramente para ter uma boa equipe, né? Mas voltando no começo, eu não conhecia nada do meu segmento. Fui muito enganada. Eu não era uma referência para minha equipe, né? Eu acho que quando você é um líder, você tem que ser respeitado. Sim. E eu não tinha esse respeito do meu time, porque eu não tinha conhecimento. Então, eu acho que quando você detém o conhecimento, você realmente se diferencia no mercado. E essa parte de ganhar respeito é muito difícil. É muito difícil. Muito. Então, é algo sobre a lei do menor esforço e a lei do maior esforço, né? Do menor esforço, eu voltaria para uma carreira que eu tinha conhecimento, que eu já era consolidada, que tinha proposta de trabalho. Mas eu quis me desafiar. Então, o primeiro desafio foi entender o segmento, conhecer. Então, eu fiz todas as espécies de cursos possíveis, né? Mas quem me ajudou muito realmente foram os meus fornecedores, que na época não tinha essa facilidade hoje no YouTube, Instagram, de você poder estar buscando informação, né? Então, foi aí que tudo começou, né? E é uma pergunta meio clichê, sempre é, mas mulher na liderança é mais difícil mesmo? O que você diz? Olha, eu fui criada muito num ambiente masculino, né? Saía muito com os amigos do meu irmão, que cuidavam Sim. bastante, então eu nunca tive essa questão de dificuldade, né? Depois, quando eu advoguei muitos anos para uma empresa de petróleo, então a maioria
dos meus colegas de trabalho também eram homens, né? Então, eu nunca tive essa dificuldade. Talvez pela minha criação e talvez também pela minha carreira. Então, eu sempre Sim. tive uma facilidade de conversar tanto com mulheres quanto com homens, né? No começo, meu marido recebia ligações. Fala pra tua mulher, porque eu organizava eventos. Eu tenho uma gestão no meu negócio, né? Na Vidromax, que é uma gestão diferenciada até para o mercado. Eu gosto de fazer eventos, eu gosto de fazer treinamentos, né? Então, no começo tinha um certo preconceito do segmento. Certo. Mas não com o meu time. Com o meu time eu tinha um preconceito de falta de conhecimento mesmo, né? Então, é algo que era o meu maior desafio na época. Porque tem, né, esse papo. Muitas pessoas falam que... Mas eu acho que a mulher lidera muito mais que o homem, muito melhor. Eu acho que as mulheres em cargo de liderança, geralmente, o resultado é muito melhor. Eu não sei porquê, eu não sei se existe alguma estatística para isso. Eu acredito que sim, porque eu vejo algumas empresas que eu conheço que a liderança feminina, ela faz muita diferença. Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu sinto isso. E pelo que eu conheço da sua empresa, pelo que a gente conversou já, tudo que você faz lá é bastante interessante e tem bastante diferencial. Por exemplo, a questão de treinamentos que você disse, maravilhoso, porque poucas empresas pensam nisso. É uma realidade hoje. As empresas vêem muito números e não pensam. A gente, antes aqui no podcast, a gente estava fazendo um papo sobre a Vidromax e ela estava falando alguns eventos, algumas ações que ela faz na empresa. Eu queria que você contasse como que você trabalha, qual que é a tua cultura. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem bem definido o nosso propósito, a nossa visão e os nossos valores. E é algo que a gente vive. Então, todo colaborador que vai trabalhar conosco, né, já na entrevista, a gente já pergunta, né, se faz sentido para ele esses valores. E o que é muito forte no nosso propósito é a questão de conhecimento para a equipe e para o mercado. Então, para a equipe, a gente faz conhecimentos específicos, por exemplo, no setor de RH, treinamentos específicos na área de RH só para aquele colaborador ou treinamentos para a equipe. Então, treinamentos para a equipe, a gente tem treinamentos para liderança. Agora tivemos há 2 semanas atrás um treinamento de renovação da cultura. Já tivemos treinamentos de falar em público, né? O maior medo que as pessoas têm, né? Então, quem tem medo de falar em público, então vamos ter um treinamento de como falar em público. Então, a gente investe muito isso na equipe. Mas o que eu mais gosto, realmente, de todos os treinamentos que eu faço, é o simpósio. Simpósio, na verdade, eu começo a trabalhar com ele no primeiro dia do ano, para entregar em maio, que o nosso público é o vidraceiro serralheiro, né? Que o dia do vidraceiro é em maio. Então, a gente escolhe um sábado de maio para estar fazendo uma entrega de conhecimento técnico. Então, não é sobre vender, né? É sobre como ensinar o nosso cliente a comprar certo, a instalar certo e aprender a vender valor, né? E isso fideliza muito, porque um diferencial desse numa empresa, ainda mais o serralheiro, porque assim, eu até recentemente estava conversando com uma pessoa do ramo e ele está começando a montar uma estrutura para oferecer cursos, porque existe uma transição de quem trabalha com um tipo de material que vai para um material um pouco mais nobre, vamos pensar assim. Não sei os termos técnicos, mas acredito que seja isso. E aí existe essa transição, existe um investimento que precisa ser feito, muda toda a estrutura, inclusive a parte de vendas e tal. E conversando com ele, e ele me referenciou muito a Vidromax. Ele falou assim, porque lá a gente é como se fosse um apoio, sabe? Ele sabe que chega lá, não é um local de compra e venda. E eu achei muito interessante ver um cliente falar isso, sabe? Então, é um pouco sobre isso, né? Quando nós começamos, né, dentro dessas áreas, né, a gente começou vendendo um produto mais simples, que é o vidro temperado. Perfis e acessórios para vidro temperado. Então, para as pessoas instalarem, né, normalmente o profissional que instala é o vidraceiro, ele não precisa ter muito conhecimento técnico e nem muito investimento em maquinário, né? Então, a maioria
dos profissionais que entram no nosso segmento, eles entram como vidraceiros, né? Instalar um box, uma janela com vidro temperado. E vamos para o segundo passo, que é o serralheiro, que ele já começa a trabalhar com linhas diferenciadas. Via de regra, a gente tem 2 linhas que são linhas padrões do mercado. E dentro da Vidromax, a gente trabalha não só com as linhas padrões, mas com inovações, com produtos diferenciados. Que aí a gente já consegue também estar agregando valor. Os nossos profissionais, a gente tenta deixar eles os mais técnicos possíveis para poder estar dando esse apoio para o nosso cliente. Por quê? Porque eu não vendo só em Curitiba. Nós vendemos o Brasil todo. Então, por exemplo, o cliente vai fazer um pedido. E nesse pedido, está faltando 2 ou 3 produtos que não vai montar uma janela, não vai montar uma porta. Ele pode ter esse produto na empresa dele, ou ele pode ter esquecido. Então, o nosso colaborador, né, um dos nossos vendedores, nós chamamos de especialistas, eles têm o hábito de perguntar: não está faltando isso? Tem certeza que essa cor? Sim. Não precisa mais esse perfil para estar complementando? Por quê? Porque não adianta que 20 dias vai chegar o pedido, ele não vai poder estar fazendo a entrega, né, que ele estava planejando. E a gente trabalha com muitos produtos diferenciados novos. Então, muitas vezes o cliente não sabe como instalar. Então, a gente dá esse suporte, ele está mostrando, obviamente, a gente não faz a instalação, Sim. mas a gente consegue estar dando dicas e estar dando esse apoio ali para estar fazendo, né, uma entrega extraordinária, que é um dos nossos valores, né? Que legal. E falando também em questão de liderança e equipe, eu te falei, eu lancei esse livro recente, O Que Ninguém Te Conta, e ele fala muito sobre como construir uma carreira de sucesso. É preciso construir a si mesmo. E uma das coisas que eu percebo muito, foi justamente por isso que eu abordei esse assunto, foi isso. É que muitos empresários, eles não estão muito voltados ao colaborador em si, a saúde mental, por exemplo, ou então até o treinamento, como você insiste e você oferece tantos treinamentos. E esse é um grande diferencial. A gente, aqui na agência, nós conseguimos enxergar muito claro quando entra um cliente novo e a gente entende como que é a cultura da empresa, assim, nos primeiros dias, assim, a gente já consegue entender através do próprio colaborador que começa a gente precisa de contatos lá dentro, né? Por exemplo, vai fazer uma campanha no Google, a gente precisa de alguém que vai acompanhar o WhatsApp e tal. A gente consegue perceber, porque existe uma falha muito grande. E assim, é uma 99% das empresas hoje, elas não focam nisso. Como que é para vocês lá? O que você pensa sobre a liderança e sobre olhar para o seu colaborador, para o seu time, de uma forma mais voltado para a saúde mental? Nós entendemos na nossa gestão, né, que nós temos alguns pilares, né? Somos uma empresa diferenciada, cultural, de alta frequência e humanizada. Então, são pilares que nós trabalhamos. Dentro disso, né, da saúde mental, desse trabalho, nós temos toda uma equipe que vai trabalhando. Então, por exemplo, nós temos o Comitê da Cultura. O Comitê da Cultura, embora estamos falando de cultura, mas, por exemplo, a empatia. A empatia é um valor que nós temos. Às vezes você não chega bem no trabalho. É a sensibilidade de você entender que aquela pessoa não está bem. Então, de vez em quando, um abraço, né? Nós começamos, por exemplo, a nossa reunião de segunda-feira agora, nós fazemos toda semana uma RDA de segunda-feira, alinhando, né, o que foi bom, o que não foi bom e qual que é a nossa programação, né, ajustes. E essa semana, vamos dar um abraço aí em 5 colegas desejando uma ótima semana. Olha só. Por quê? Porque é energia. Então, a questão da alta frequência é algo também que é algo que é muito forte para nós. Então, se a gente sente que alguém não está com a frequência baixa, alta, né, a gente já vai tentando trabalhar, né, ou com a liderança, ou os próprios colegas, né, conseguem entender que aquela pessoa está precisando de algo. A gente pode até não resolver, Sim. mas a gente vai ter a sensibilidade de estar entendendo que algo não está bem, né? Então, esse é um primeiro fator.
E nós trabalhamos com algumas ferramentas também, né? Nós trabalhamos com a Roda da Vida, com motivogramas, temos um canal aberto, né, para o pessoal estar fazendo esse tipo de comunicação. Então, a gente faz o nosso melhor, né? Sempre Que tem legal. algo a estar melhorando, mas E essa é uma pergunta que eu nem tinha pensado, mas é bastante interessante. Como que funciona uma gestão de crise, por exemplo? Porque quantos funcionários tem lá hoje? na média de 60, É bastante gente. sempre tem, né? Mas nessa É média. bastante. E aí, provavelmente são setores e aí a gestão de crise é uma coisa bastante interessante nas empresas. Eu acho que é aí que é um grande divisor de águas, eu vejo. Pelo menos nas empresas que a gente passa, que a gente atende, a gente nota que é aí que tem a diferença. Por exemplo, se existir um problema entre o funcionário A com o funcionário B, como que funciona lá? É só uma curiosidade, tá? Como que funciona? Eles reportam a você e você... Como que é resolvido isso? Normalmente eu não sou acionada diretamente. Sim. Primeiro a gente tentou departamentalizar e fazer com que cada líder pudesse estar resolvendo a sua parte. a sua parte, né? Para ter uma gestão, cada liderança será autogerenciável. Então, nós temos os canais que são os canais de comunicação normal, que são o RH, que funciona ali, né? Junto com a liderança. Quando nós verificamos que existe algum problema com algum ponto de melhoria, a nossa ferramenta é o feedback. Então, é uma ferramenta que a gente trabalha muito forte na empresa, que a gente aponta os pontos positivos, os pontos de melhoria, e a gente trabalha com um plano de ação em cima daquilo. Então, esse é a primeira questão. Então é mais preventivo mesmo. Então, trabalhamos com uma situação preventiva. Aham. Obviamente, se perguntar, não tem advertência, não tem suspensão na tua empresa? Tem, é uma empresa normal, né? Então, mas a nossa cultura, a gente tem a cultura do feedback. Então, para a gente poder estar trabalhando antes, né? Então, isso é um ponto que a gente trabalha muito forte. Outro ponto, por exemplo, você perguntou, vem para você decidir, algumas coisas vêm, mas eu não gosto que vem. Por quê? Sim. Porque o valor, né, a nossa cultura, ela é aquela regra que ela não precisa estar escrita, mas ela está lá. Então, por exemplo, pode acontecer um problema com o cliente, pode acontecer um problema com o colaborador. O que os nossos valores falam? Primeira coisa, né? Falam que a gente tem que fazer assim. Então, isso é o que determina, é o algo maior nosso, né? É a ferramenta de gestão que o líder tem sem ter que falar comigo. Obviamente que ele vai falar, olha, aconteceu esse problema, a gente teve que resolver, teve um custo para a empresa por conta disso, digamos, um material amassado que chegou num cliente por um problema de transportadora. Então, já foi abordado, já foi resolvido, porque é a nossa cultura dar né, a gente dar esse retorno. Mas não precisa esperar para estar conversando comigo, para estar tomando uma decisão. Sim. Então, é um pouco sobre isso. Então, dentro, né, dos colaboradores, né, a gente sempre tenta estar fazendo esse desenvolvimento, e o desenvolvimento se dá através do feedback. Estamos implementando ferramentas, né, então a gente sempre vai buscando ferramentas para estar trabalhando. Então, a primeira ferramenta que nós implementamos, o que teu cargo faz? O que está descrito nessa função? Qual que é... A gente chama de MIP, né? Empresas que chamam de POP, cada um chama de algo, né? Então, ok. Dentro disso, vamos trabalhar com plano individual de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, marketing, precisamos ter um especialista em gravar vídeos, né? Então, que curso que é? Qual que é o investimento? Então, é um pouquinho sobre isso, daí é um olhar individual para o colaborador. Em seguida, daí vamos para as avaliações de desempenho. Então, existem processos que são implementados junto com a cultura e junto também com a criação de um D2 sempre, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um conhecimento técnico, amanhã ou depois posso ter uma proposta de trabalho ou quero ocupar um lugar acima
no organograma, então eu tenho que estar treinando alguém que está abaixo. Então, é um pouco sobre isso. O feedback funciona muito com isso. Você ter um plano individual também para você estar trabalhando, né? Você também pode estar moldando as pessoas individualmente, não Legal. de forma coletiva. Então, é um pouquinho sobre isso. Então, cada departamento está se aprimorando. A gente está estudando continuamente e vai trazendo essas ferramentas para dentro da empresa. Então, Sim, entendi. Porque para você chegar, por exemplo, nessa cultura, eu sei que é um longo caminho, é um processo, mas você se inspirou em alguma outra empresa, algum outro profissional? Ou você foi encontrando o seu caminho ao longo do tempo? não, na verdade, eu acho assim, toda empresa é reflexo do dono, primeiro. Completamente. Então, não adianta eu falar que eu tenho levar os meus valores para outra empresa, Sim, né? Então, a gente sempre teve essa questão dos valores muito implícito. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Então, eu faço muitos cursos. sim. Então, hoje, né, você ser uma empresa cultural é o mínimo que se exige, né? Então, Sim. hoje já está indo para outro patamar, né? Então, eu lia sobre isso, né? Fiz cursos sobre isso, trouxe especialistas, né? Que falam sobre assunto para estar implementando na empresa, porque eu acho que o papel né, de quem faz um gerenciamento, uma liderança, não é você ser o especialista, é você trazer pessoas que tenham conhecimento Com para estar certeza. treinando a tua equipe. Com certeza. Você precisa ser pessoas igual ou até mais inteligente do que a gente ali na Mais frente. inteligente sempre, né? Muito. Porque você precisa ter os melhores. Mas porque eu vejo assim, as empresas, elas... eu não sei se eu tô muito decepcionado, talvez, minha autoestima tá baixa com as empresas ultimamente, mas é que eu não vejo tanta... Assim, eu achei muito legal a sua cultura, a forma com que você trabalha, porque eu não vejo tanto por aí. Claro que se você pegar empresas grandes, big techs, gigantescas, já existe isso porque ela cresceu justamente porque passou por esse processo. Mas se você pegar empresas mais ou menos do tamanho da sua empresa, até maior, eles não têm isso. E isso gera um caos. E aí, muita troca de funcionários, por exemplo. Aí, há uma cultura não definida. Isso daí vai gerando... A empresa patina e não sai do lugar. Tão importante que é isso. Eu lembrei de um colega meu, ele tem uma loja de assistência técnica de celular. Ele é cliente da agência. E ele tem uma empresa, ele tem, acho que se eu não me engano, 5 funcionários. E ele, assim, ele pensa exatamente como você, assim, o processo dele, como ele construiu a cultura da empresa, e agora ele vai franquear a loja dele. Então ele conseguiu construir. Hoje ele tem um sistema autossustentável, mesmo sendo poucas pessoas na loja, porque não precisa tanto uma loja dessa. Mas você leva o seu celular, por exemplo, lá para fazer uma troca de tela. Primeiro que você agenda e você espera ele trocar e você volta embora com o seu aparelho. Já começa aí, já é um grande diferencial. Mas tudo, internamente, como funciona, como ele cuida da saúde mental dos funcionários. Então eu lembrei muito dele quando a gente começou a conversar e você começou a falar da sua empresa. Eu acho bastante interessante e isso é liderança pura. Porque isso vem, é o que você falou, a empresa é o reflexo do dono. Não tem por onde correr. Se você vê uma empresa que ela tá crescendo, ela tem um potencial gigantesco. Por trás dela, quem tá administrando ali tem todo o mérito. Mas você sabe, em relação à cultura, o que acontece? Ela não... Eu tenho os meus valores pessoais que levei para a empresa. Mas a cultura, né, os nossos valores, nós construímos em equipe. Sim. E foi muito natural. Foi até bonito no dia de ver. Por quê? Porque a gente foi jogando, olha, quais são os valores que a gente pode trabalhar, né? Nós temos 6 valores maiores que nós trabalhamos. Poderia ter vindo vários outros que também fazem sentido, que são valores.
né? Mas o pessoal começou, quais são os nossos valores? Já começaram lá, empatia. Por quê? Porque a gente já tinha o hábito de olhar para o outro. O respeito também, né? O respeito não só com o nosso colaborador, mas com o nosso cliente, com o nosso fornecedor. Os fornecedores brincam, nossa, Melissa, você é uma das poucas empresas que, tipo, sempre nos recebe, independentemente de ter marcado ou não, porque vida de fornecedor sabe como é que é, né? Eles falam, nossa, a gente adora vir tomar um café aqui, a gente deixa para a última do dia para dar uma energizada. Que legal. A inovação. Então, nós somos reconhecidos nacionalmente por ter produtos diferenciados. As pessoas procuram a Vidromax principalmente porque nós trazemos soluções diferenciadas no mercado. Então, é um valor, e olha, você pensa só, né? Foi construído por todo mundo e veio a inovação. A questão do crescimento, porque nós buscamos o crescimento sempre, isso está no nosso DNA. Entregas extraordinárias, então é o atendimento, né? Já começamos pelo ótimo dia. Na nossa empresa, a gente não deseja nada mais, nada menos do que o ótimo. A gratidão é outro sentimento que nós temos, né? Então, é tudo sobre isso. Então, tá dentro das entregas, a gente entregar o melhor. Então, é um pouco sobre isso. Não sei se esqueci algum valor, mas dentre eles foram citados naturalmente dentro daquilo que a gente já vivia. Que legal. E sabe que você falou um ótimo dia? Eu percebi isso na conversa no WhatsApp. Você, as poucas vezes que a gente conversou pra gente agendar o podcast, você falou, tem um ótimo dia. Sim. Que legal isso, muito bom. E me fala uma coisa, sobre liderança ainda. O que você considera, qual é a parte mais difícil da liderança? Eu acho que é ouvir. O meu caso, né? Sim, eu falo muito. sim. Então, no meu caso, eu acho que eu deixar as pessoas falarem. Eu tenho trabalhado muito nessa questão de ter ouvir mais e falar menos, porque muitas ideias boas vêm. Então, a gente tem, às vezes, você já passou por determinadas situações N vezes. Então, tem um colaborador que está passando pela primeira vez, você já sabe tudo o que vai acontecer no processo. E às vezes, até por questão de tempo, de paciência, você já sabe aquela solução. E algo que eu tenho trabalhado muito é na questão da minha escuta, porque muitas coisas boas vêm surgindo de eu não falar. Então, eu tenho usado técnicas, né? O que você me recomenda? Sabe que uma dos feedbacks mais sinceros que uma pessoa um líder pode ter, isso eu vi uma prática, eu vi isso de um empresário, ele falou o seguinte, quando eu vou demitir alguém, eu faço uma entrevista, porque ali eu pergunto, quais são os pontos da empresa que você não gostou, o que você acha que a empresa faltou, o que você mais gostou, e é o feedback mais sincero que existe, porque ele tá saindo, ele já não tem mais o problema de falar nada, então essa entrevista é a melhor de todas, porque ali enfim, ele me entrega o cargo e eu consigo entender o que ele pensa da empresa para que eu possa melhorar. Então é muito legal isso, porque a escuta, isso que eu ouvi do empresário, isso, e a escuta dele até no final, até o último segundo ali, é interessante, isso que você está falando realmente. Às vezes é tão, como você falou, passou 5, 10 vezes pelo mesmo problema, mas a pessoa está passando pela primeira vez. É mais ou menos o médico, né? O médico vem dar uma notícia pra gente, e, nossa, que médico mais ríspido, mas é que ele tá tão acostumado no dia a dia que pra gente é sensível, mas pra ele é comum, né? Exatamente. É um pouco sobre isso. Então, a liderança é um desafio diário, na verdade, né? Você tem que ter uma inteligência emocional muito alta, né? Porque é sobre o dia a dia, né? Então, você administra problemas, na verdade, né? O empresário, ele administra problemas. Então, eu brinco de vez em quando, eu tô com um problema aqui, eu tô com uns 10 aqui, vamos ver se teu problema é um problema. eu até brinco, de vez em quando trazem algo, resolvo tão rapidinho, mas é sobre isso, né? Então, e isso eu vi num feedback. Porque quando a gente faz o feedback, eu também peço um feedback de retorno, né? Legal. Então, que ponto que eu posso melhorar na minha gestão? E outro ponto, na minha liderança, pela primeira vez, eu tô treinando alguém para me substituir na área comercial, todas as áreas.
Então, é você deixar a pessoa trabalhar do jeito dela, né? Então, isso para mim também Ah, sim, é você largar o osso, né? Então, é verdade. Isso é uma grande dificuldade, porque às vezes, é, no meu caso aqui também, assim, quando você vai passar uma atividade para alguém, você precisa delegar, principalmente uma função que é sua, é muito difícil. Porque aí você fala, puxa, será que vai fazer como eu tô fazendo? Você tem essa trava, né? É muito comum isso. É do ser humano, eu acho, né? mas é treinamento, né? No começo é sofrido. Eu já passei por isso em várias áreas. Porque o que é legal do empresário é você conhecer todos os setores da tua empresa. Então, se você perguntar assim, você sabe separar material? Sei. Você sabe conferir material? Sei. Eu participo de todos os cursos. Então, vejo como é que são as montagens, escuto o que o cliente fala, né? Em curso o cliente fala do atendimento, fala sobre várias coisas. Então, você acaba tendo meio que a noção de tudo. Então, fiz o financeiro, fiz compras, mas o comercial eu nunca larguei de fazer, porque eu adoro atender cliente, eu gosto do contato. Então, é algo que para mim às vezes é doído. Eu tô me redesenhando em outro. Agora eu tô fazendo um comercial muito melhor do que eu fazia, porque eu faço um comercial de qualidade agora. Mas eu tive que dar um passo para frente para entender que eu precisava que alguém fizesse outra parte das minhas atividades para eu poder estar trabalhando em algo que eu entrego mais resultado, mais Sim. qualidade. Então, um pouco sobre isso. Sabe o que eu vejo nas empresas? As empresas que mais têm sucesso são as empresas que são gostosas de trabalhar. Você vê os funcionários felizes. Quando você chega, né, no meu caso, chega numa empresa, a gente percebe na hora, assim, se o funcionário, se ele trabalha feliz, se ele tá motivado, é o reflexo da empresa. E se ele, às vezes, todo mundo passa por momentos difíceis na vida e talvez exista uma má impressão, de repente chega num lugar, pega alguém que tá num mau dia. Mas, no geral, o funcionário, ele é o espelho total, assim. Você conversa com alguém, até a gente testa até em lojas que você vai, a forma com que você é atendido diz muito sobre a empresa. E por isso que é tão interessante esse olhar, né, do líder para os colaboradores. Eu acho que como faz diferença isso, como isso faz com que a empresa prospere tanto e poucas empresas, eu falo porque eu lamento muito, sabe? Eu vejo empresas que não tem esse olhar direto para o funcionário, não tem essa qualidade, não tem essa cultura que você está falando aqui. E é uma pena, porque recentemente eu conheci uma empresa, e essa empresa, uma empresa, assim, produto legal, atendimento bom, e aí entrou uma pessoa para liderar essa empresa. Foi contratado de fora, e a empresa, assim, dentro de 6 meses, ela mudou completamente, porque deram um poder tão grande para essa empresa, e ela começou a cair, aí funcionário já não estava mais feliz, porque mudou. Era uma empresa feliz, ficou uma empresa triste, ficou uma empresa que as pessoas iam trabalhar amarrado, empresa que a gente atende ainda, e chega a conversar com um colaborador, ele fala assim, olha, já mandei currículo, a hora que tiver alguma coisa eu vou, porque isso é muito triste, né? Mas você sabe que quando você tem uma cultura forte, a cultura espelha as pessoas. Ela não fica. Então a gente sempre fala, né, que a gente busca no nosso colaborador uma alta performance, que é óbvio que tem que dar resultado. E isso a gente vai desenvolvendo através de treinamentos e o fit cultural. Então, performance alta e fit cultural alto. E nós já tivemos casos de colaboradores que não ficaram trabalhando conosco justamente porque não deu match no fit cultural. Então, isso é diferenciado quando os empresários entenderem, né, que isso é um investimento. Eu acredito Total. que vai ter mais retorno. E você falando, né, dessa questão do atendimento, né? Esses dias eu recebi 15 empresários de segmentos diferentes que foram lá para conhecer práticas da Vidromax.
E nós estávamos aguardando e a última empresária chegou. Ela assim, nossa, quando eu fui vendo, eu já vim aqui. E eu tava me lembrando, eu falei, nossa, ela vai falar alguma coisa. Porque a gente sempre pensa assim, putz, o que não foi perfeito, né? Sim. E ela falou assim, nossa, eu cheguei aqui, consumidor final, para comprar um fecho, 10 para as 6 da tarde. A pessoa que me atendeu aqui, já faz uns 4 ou 5 anos, imagina ela lembrando, 4, 5 anos. Ela teve toda a paciência, ela me mostrou, ela foi lá, nossa, 10 para as 6, tá todo mundo querendo ir embora. E ela me deu um atendimento tão bom que até hoje eu indico tua empresa para todo mundo que fala. Olha só que legal. E ela falou assim, eu fiquei tão feliz, e eu preocupada, quando ela falou, nossa, eu já vim aqui, sabe, eu quero dar um depoimento. Eu falei, nossa, vai. Porque você sempre pensa, Que alguma legal. coisa pode não estar certa no caminho. Porque Sim, você vai pensar sempre o pior. é porque é contínuo, né? Assim, quem é empresário e diz que não tem problema, eu acho que ele não conhece a empresa dele. Eu tenho Exatamente. muito problema. Porque a gente tem que saber como é que a gente administra o problema. E a gente trabalha com pessoas, é o que você falou, as pessoas não estão bem todo dia. Então a gente tenta estar bem todo dia, a gente sempre tenta colocar os nossos antecedentes, né? Por mais que às vezes você não esteja legal, mas quando você vai falando, um ótimo, a gente acredita naquilo, né? Sim, porque vamos supor, vou dar um exemplo. Se eu não tô bem, eu venho trabalhar e eu não tô bem. Mas se eu tenho uma equipe que se tem uma cultura legal, eu chego aqui, até meus problemas eu vou esquecer. Porque se a gente foca no trabalho e tá num ambiente legal, os problemas a gente esquece. Então, olha o quanto isso é um investimento, como você disse. Agora, se eu posso estar bem, mas se eu chego num local e o local é ruim para trabalhar, como eu dei o exemplo dessa empresa. Era um local feliz, um local alegre, as pessoas gostavam de ir trabalhar. As pessoas chegavam 6 horas da tarde, elas não tinham pressa de sair correndo para ir embora. Às vezes ficavam, enfim. E hoje não. Hoje você nota que essa empresa, infelizmente, ela vem caindo muito justamente porque o ouro é o colaborador. São as pessoas. Não tem. São as pessoas que estão ali, são elas que produzem. Imagina, se não tiver ninguém na empresa, o que é a empresa? O que é um CNPJ sem o CPF, né? Então, é isso. Eu acho que esse olhar que você tem é muito legal. Muito. Eu já era fã, já gostava muito, eu acompanhava ali. Isso você sente nas mídias sociais, a forma. Eu acompanho a Vidromax, eu vejo os posts, eu vejo os stories ali e tal. Até ontem teve aniversário, eu sei que teve porque vocês postaram, viu como eu acompanho? E é isso, eu acho que é muito bacana essa questão de olhar mesmo pra pessoa, pro ser humano que tá ali. Por isso que eu falo, quando eu escrevi é isso, é você dar uma condição boa pro teu time que tá ali e tá desempenhando um papel. Imagina, sai de casa, né? Chega 8 horas, 9 no trabalho. A segunda casa é ali. Então, se o líder não tiver esse olhar, fica difícil, né? É muito assim, né? Às vezes você tem uma facilidade de locomoção, né? 10, 15 minutos você tá na empresa. Eu tenho colaboradores que eles vêm de Fazenda Rio Grande, de Araucária, né? De outros lugares. Então, ali é 1h30, 2 às vezes para chegar no trabalho. Sim, então é muito mais que só o horário comercial ainda. Exatamente, né? Então tem que ter vontade. O ambiente tem que ser bom para a pessoa se disponibilizar, Sim. né? Sair de casa e ir para o trabalho. Se você tem um péssimo ambiente, não sei se ficaria, né? Exatamente. E me diz uma coisa, e desafio? Qual foi? É uma pergunta meio clichê também, mas como a gente tá falando tanto de construção e de liderança, teve uma fase, assim, durante esses 15 anos que você chegou e falou, putz, aqui o negócio ficou difícil. Teve algum desafio grande ou foi uma evolução mesmo? Eu vou te falar que sempre existem desafios, mas eu gosto muito do que eu faço. E eu sou uma pessoa que eu não vejo o problema como problema, obviamente. A gente tem um problema, mas, putz, tá, o que nós vamos fazer para resolver? Então, várias pessoas falam, crise, não tô vendendo, o mercado caiu. Eu vou buscando alternativas. Sim.
Então, eu não me abato muito com isso. Os meus desafios, normalmente, foram desafios de conhecimento mesmo, conhecer o produto, entender o mercado, entender o que... Eu acho que a gente tem obrigação de deixar um legado. E também acho que a gente não tem que sair de casa para pagar boleto. Então, putz, como é que eu consigo colaborar, né? Então, eu acho que toda essa forma de trabalhar, de ver as coisas, me deixa mais leve. Sim. Então, assim, tenho desafios diários, né? Às vezes cai a venda, putz, vou ficar reclamando que não vende. Não, o que nós vamos fazer aqui para estar melhorando? Sim. Vamos lançar um produto, vamos fazer uma campanha. O meu time é muito bom. Então, o pessoal é muito criativo, o pessoal é muito engajado, então a equipe é muito unida, e isso é muito bacana. Aí, pessoal, da Vidromax, vocês estão com tudo, hein? Que legal, muito bom, porque existem desafios às vezes, e você chega, eu perguntei porque às vezes tem empresários que chegam num determinado ponto que ele precisa ou fazer uma escolha ou outra, acontece, uma sociedade, alguma coisa assim. E como que foi a pandemia para você? Foi ótima. Olha que legal. Na verdade, assim, né? Pro segmento da construção civil foi muito bom, muita reforma. Então, eu acho que foi um caos, porque a gente não tinha produto para vender. Assim, todo mundo queria, então os fornecedores, era assim, você não conseguia nem negociar com ele, quer, não quer, não quer, porque se você não quer, outras empresas Sim. querem. Então, realmente virou isso mesmo. Em termos de venda, eu acho que nos últimos anos, para o setor da construção civil, foi a melhor época em termos de venda. Em termos de cuidado, a gente sempre foi muito proativo. Então, antes de lançarem a máscara como obrigatória, todos os meus colaboradores já tinham máscara. Já tinham kit máscara, a gente deu para clientes, até fizeram reportagem na época, lá, o pessoal foi fazer. Então, esse cuidado a gente teve, né? Testes. Nossa, a gente cuidou muito do colaborador. Então, foi algo realmente que a gente teve um cuidado. Foi difícil, né? Vários colaboradores tiveram muitas perdas no caminho, né? Todo mundo, né, teve, pessoal internado. Então, foi uma loucura em termos de gestão, mas passamos, sobrevivemos, né? Mas na época, em termos, assim, de empresa, para nós, eu acho que foi uma das melhores fases, por conta de que estava todo mundo em casa, querendo reformar, querendo Sim. fazer algo, então... Eu tava construindo na época também, nossa, ficou tudo muito caro e não achava, não encontrava. Eu lembro que eu precisei comprar ferros, né, não achava. É um pouco sobre qualquer isso. lugar, não tinha, e o que tinha era caríssimo, né? E você tinha que pagar, ou pagava ou ficava sem. Mas foi muito treinamento, nossa, era termômetro, era álcool a cada não sei quantos metros. Caramba. Então, realmente foi complicado. A gente ficava doente, já fazia o teste, né? Então, foi algo assim que a gente se preparou antes sem saber o que precisava, mas Sim. quando saiu, né? Quando a medicina do trabalho mandou, olha, agora tem que fazer isso, a gente já faz tudo isso. Então, realmente a gente conseguiu ter o RH teve esse olhar bem atento, né, de precaução, então, né, foi... Sabe o que eu percebo? Legal ouvir você falar, você é muito preventiva. Isso é muito legal. Todos os pontos que a gente conversou aqui agora, sobre liderança, sobre gestão, agora sobre a pandemia, você trata até a questão do seu interesse, quando você começou e você faz muitos cursos e tal. Você é muito preventiva, você resolve o problema antes dele surgir, né? Não, mas também tem um problema. Mas é bastante interessante o teu perfil, porque geralmente não é assim. Tem um conhecido meu, ele é bem amigo meu, e ele tem um ditado dele. Depois, uma vez eu conversando com ele, eu morri da risada com ele. Ele falou: esquece aquele ditado, esquece que eu falei uma vez. Que ele falava assim: não, primeiro eu tenho que ter o problema, depois eu arranjo a solução. Aí ele teve um problema enorme na empresa dele. Aí eu ia falar com ele, falava: você não tem que ter o problema primeiro? Aí ele: não, esquece que eu falei. Porque é exatamente isso. O seu perfil aparentemente realmente de... Você consegue se antecipar a muitas coisas, né?
A gente tenta, né? Tenta ter essa visão global, porque não adianta quando você vai fazer algo novo, você já sabe mais ou menos o caminho. Óbvio que você está aprendendo algumas coisas, mas Uhum. o caminho tem, né? Então é um pouco sobre isso. Legal. Bom, a gente já está indo para o fim. Eu queria conversar um pouco só sobre o mercado de esquadrias de alumínio, enfim, de ferragens. Como que tá? Porque assim, o mercado de construção civil, como que vem pela frente? Como que tá com o governo, com tudo isso aí? Então, você falou de problema, né? Eu não gosto de ficar vendo problema. Chegamos em um. Assim, nesse momento os juros são muito altos. Então, o mercado da construção civil não está aquecido porque as pessoas não conseguem financiamento para fazer compra. Então, o construtor que construía 8, 10 sobrados, hoje em dia ele constrói 2. Então, assim, o pessoal está mais cauteloso, vale mais a pena para investidor, às vezes, estar deixando o dinheiro em banco. Mas sempre tem alternativas. Então, eu não olho esse problema. Você pergunta, como é que tá o mercado? Se você for perguntar para... Sim. Tá ruim. Se for colocar na cabeça, daqui a pouco... geralmente é isso. Sabe que é uma coisa interessante? Eu vi uma pessoa falar na internet. Ela falou assim que tinha o pai dessa pessoa, ele contando, meu pai, ele era um vendedor, ele sempre foi vendedor a vida toda. Quando ele não vendia uma coisa, ele vendia outra. E ele nunca viu jornal, ele nunca viu nada na vida dele, ele só vendia. Então ele lá comprava as coisinhas dele, saía vender, e ele foi crescendinho e tal. Nunca foi rico, mas sempre foi um vendedor. E aí, quando eu cresci, ele contando, aí quando eu cresci, eu começava a ver muito e via mercado. Daí eu chegava pro meu pai e falava, pai, vai vir uma crise aí tão grande, você não tem ideia. E meu pai nunca foi antenado, mas depois ele começou a prestar atenção no que eu falava e ele começou a ficar com medo. Então, coisa que ele se virava a vida toda, eu começava a dar informação pra ele. Antes ele não sabia do que estava acontecendo. Então ele ia lá, simplesmente vendia o que ele tinha de vender e sobrevivia. Agora ele falou, não vou trabalhar hoje, você falou que tá em crise. Então é exatamente isso. Ele contando essa história e fala assim, eu quase estraguei a carreira do meu pai de vendedor. Porque eu trazia tanta informação externa que daqui a pouco ele não queria mais sair, porque parecia que ninguém ia comprar mais nada do que ele estava vendendo. E é isso, acho que é bem por aí. Se a gente começar a ver muito mercado também, começar a ficar antenado, vai vir porque a política é que tá sempre vai ter. Quantas crises já não se passaram, né? Então... Exatamente. Então, assim, se a gente começar a trazer muito fator externo, daqui a pouco você não trabalha. Você começa a deixar de investir. No seu caso, você precisa de estoque. Daqui não vou investir em estoque, porque vai que vem uma crise aí. Então, acho que é isso, né? E assim, você que é empresário sempre tem que estar buscando uma alternativa. Os números falam, obviamente. Aqui caiu, tá? O que nós vamos fazer para recuperar isso? Sim. Você tem um cliente que compra 10. Vamos achar 10 que compre 1.000. Sim. Então, é um pouco sobre isso. Depois, quando o mercado voltar, a gente vai ter 10 clientes que vão comprar 10.000. Sim. Então, é olhar de uma outra forma, né? Então, não é ser poliana, mas a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz, a gente tem que buscar alternativas para a gente estar se mantendo no mercado. Eu acho que ser empreendedor é isso, né? Não é... Se fosse fácil, todo mundo seria, né? Todo mundo seria. Isso é muito verdade. Nem todo mundo vai ser empreendedor na vida. Às vezes, né, você vê um movimento tão grande de empreendedorismo, por exemplo, na internet. Você tem que ser dono do seu próprio negócio. Tem tantos gurus falando, mas não é assim as coisas. Porque senão todo mundo seria. Então é complicado. Né? Agora, antes de você encerrar um pouco sobre o que nós falávamos antes, para mim, assim, liderança e sucesso é algo que me orgulha muito ver de entrevista de trabalho. Eu sonhava fazer uma entrevista na Vidromax. Nossa, quando a primeira vez que eu vi isso, falei assim, de um colaborador, né? Eu tanto queria trabalhar aqui, falei assim, nossa, que legal a jornada que a gente fez, né? Então, se você perguntar assim, você perguntou, qual foi o teu maior desafio de liderança, né? Mas eu diria que o meu maior sucesso de liderança é quando a gente ouve alguém falar que gostaria de trabalhar na tua empresa. Olha que Isso legal. é muito legal.
É verdade. Nossa, é uma satisfação enorme, né? Porque é, eu vejo você falar e vem tantas coisas, assim, sabe, na cabeça, de tempos que trabalho com tantas empresas que eu já passei na área atendendo empresas de marketing. E esse tipo de comentário que você falou também é raro, sabe? Como você disse, que satisfação você ver um funcionário falar isso pra você. Olha, eu adoro trabalhar aqui, eu sempre quis trabalhar aqui. Isso é muito legal. E, e eu falo porque né, algumas empresas a gente vê que não existe uma cultura, ou se existe uma cultura, não existe as pessoas não respeitam e acaba e acaba que a empresa fica patinando. E que eu enxergo tanto no nosso papo aqui é que a Vidromax realmente a cultura dela faz com que se torne tudo mais leve, se torne tudo mais fácil, no sentido de estar ali para cumprir, cada um cumprir o seu papel. É muito legal. Eu gostei muito, muito de conversar com você. Também. Acho que foi muito legal. Gratidão pelo convite. Eu queria que você... Acho que vai ter uma feira, né? Agora. Vocês vão participar de uma feira? Vamos, em Florianópolis agora, na Saivetro. Estaremos presentes lá, apresentando todos os nossos lançamentos, porque nós somos inovadores. Que legal. Eu queria que você deixasse um recado, qualquer recado. O que você quiser falar, pode ser para quem você quiser, pode ser para o empresário que está assistindo aqui, para o empreendedor, ou alguém que está buscando alguma coisa, enfim. Eu queria que você deixasse a sua mensagem. Você, Melissa, o que você tem a dizer a respeito da sua história? Então vamos lá. Eu acho que tudo é alcançável, né? Alguém já fez algo que a gente acha que é impossível. Então, sempre esse desafio. Se alguém já fez, é humanamente possível. Então, eu acho que força de vontade, determinação, eles são diferenciais para você conseguir o resultado que você objetiva. Eu vou entregar esse livro para você. Esse livro, quando eu escrevi ele, eu escrevi com o objetivo de ajudar pessoas a se encontrarem. Porque eu vejo muitas pessoas que são capazes, eles são ótimos profissionais, mas internamente é uma verdadeira bagunça. E é claro pela nossa conversa que esse livro vai ser mais um na sua galeria de livros, porque esse conteúdo não é para você, mas eu espero que você aproveite o conteúdo e eu quero que você me passe seu feedback dele depois, se você gostou, se o conteúdo é rico, porque esse livro, como eu te falei, o objetivo dele é ajudar algumas pessoas. Como você, no nosso papo, eu sei que esse conteúdo não é para você, porque você é muito bem definida, você lidera uma empresa maravilhosa. É importante que você me passe o seu feedback para ver se esse conteúdo tá legal. Pode ser? Ah, gratidão, mas eu já gostei do título. Olha lá. Maravilha. Melissa, foi um prazer enorme ter você aqui. Foi muito legal o papo. Você ainda é muito mais do que eu imaginava. E agradeço por dispor, né, essa hora de estar aqui comigo e trazer esse conteúdo para quem vai assistir. Eu que agradeço a oportunidade e convido você para conhecer a Vidromax. Com certeza eu vou lá. Pessoal, foi um prazer. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Também vai ter os cortes. O pessoal gosta muito de cortes, né? Então vai ter os cortes aí, vocês vão acompanhar nas mídias sociais. Valeu, até a próxima.